A presença de Deus não é um lugar para visitar, é um lugar para habitar. Deus quer ser o nosso amigo. O maior presente de Deus para a humanidade é a sua presença. Eu quero compartilhar com você uma palavra de Deus que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 3, verso de número 8 a 11, que vai dizer que quando Deus foi até o jardim para se encontrar com Adão e Eva, eles se esconderam. E quando Deus perguntou: Adão, aonde você está? Adão respondeu: eu ouvi que o Senhor estava no jardim e me escondi, porque estava nu. Então Deus disse: quem foi que contou para você que estava nu? Por acaso comeste do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Observe a pergunta de Deus: quem te contou que estavas nu? Adão e Eva, naturalmente, já estavam nus. Eles não tinham problema nenhum em permanecer daquele jeito, porque foi assim que Deus os criou. Era a dispensação da inocência. Era a dispensação da inocência. Eles não sabiam o que era maldade. Eles não tinham pensamentos ou desejos pecaminosos. Observe o capítulo 2, verso 25. O homem e a mulher estavam nus, não sentiam vergonha. Por quê? Porque eles não sabiam o que era pecado. O pecado ainda não tinha entrado na humanidade. Só no capítulo 3 que o pecado entrou na humanidade. Justamente por causa que a serpente, que representava Satanás, questionou duas coisas. A primeira coisa, questionou o caráter de Deus. Deus disse que não pode comer de nenhuma árvore do jardim, questionando a bondade de Deus. A segunda coisa foi questionar a palavra de Deus, colocando dúvida na mente de Eva. Observe que no capítulo 2, verso 16, Deus é bem claro. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, certamente morrerá. Essas foram as palavras de Deus para Adão. Deus foi bem claro que ele poderia comer de qualquer fruto, de qualquer árvore, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E qual é o questionamento daquela serpente? É justamente para tentar fazer com que Eva duvide da palavra de Deus e se esqueça daquilo que Deus falou para Adão, a proibição: não pode comer. Fazendo isso, ele estava questionando se Deus de fato amava Adão e Eva. Eu pergunto para você, não é dessa forma que ainda hoje acontece? Nós normalmente somos levados a questionar a bondade de Deus. Será que Deus de fato me ama? Será que Deus de fato é bom? Será que Deus existe? Será que Deus quer o meu bem? Apenas porque Ele restringiu alguma coisa para o nosso bem. Mas a verdade é que nós não conseguimos enxergar a bondade de Deus. Sempre que Deus nos dá uma resposta negativa, nós somos levados a questionar a bondade de Deus. Nós somos levados a questionar o caráter de Deus e se esquecemos daquilo que Ele falou para nós, para dar ouvido àquilo que o diabo quer que a gente pense, que a gente entenda, esquecendo-se das promessas, esquecendo-se principalmente da palavra de Deus. Não tenha dúvida, essa estratégia ainda hoje continua a mesma. E deu certo. E sempre que nós estamos frágeis, distante da palavra de Deus, também dá certo conosco. Por isso que eu estou trazendo essa palavra ao teu coração, para te alertar. Nunca duvide da palavra de Deus. Nunca questione o caráter de Deus. Creia que sempre que Deus traz uma palavra negativa ou alguma restrição
não é porque Deus não te ama, não é porque Deus quer o teu mal. Pelo contrário, é porque Ele sabe que se você pecar, você fugirá da presença dEle. E quando a gente olha para esse texto, a gente observa claramente que quando Eva responde, até a própria Eva tem dúvida. Eva aceitou aquelas palavras e rejeitou as palavras que Deus deu para ela. Porque, detalhe, quando Deus deu a ordem, Deus não deu alternativas. Deus foi claro, não coma. Por quê, Senhor? Porque no dia que você comer, você vai morrer. Não havia alternativa, não havia segunda opção. Era obedecer e obedecer. Mas agora é posto uma segunda opção, uma alternativa. Mas se você comer, certamente você não morrerá. Seus olhos serão abertos e você será como Deus. Não era esse o propósito de Satanás? Ser igual a Deus? Se rebelou contra Deus e ele quer fazer com que o ser humano também se rebele contra Deus. Que o ser humano seja inimigo de Deus. Porque para ele não há mais perdão. Mas para nós, seres limitados, fracos, carentes da misericórdia de Deus, há perdão, há graça do Senhor Jesus, que emana do seu trono para nós. É por isso que o texto vai dizer, se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, o maior desejo de Satanás é nos afastar, é nos retirar da presença de Deus. É por isso que ele questiona o caráter de Deus e é por isso que ele quer que você rejeite, que você duvide da palavra de Deus. Porque quando você toma posse da palavra de Deus, você não se afasta da presença do Senhor. Pelo contrário, você se aproxima cada vez mais. A mulher acreditou naquela história, se esquecendo totalmente do que Deus havia falado. E ela olha para aquele fruto e ela percebe que ele é bonito, que ele parece que é delicioso. E ela pega aquele fruto e come. E quando ela come, ela também dá ao seu marido. Ambos comem, mas quando comem, acontece algo que nunca aconteceu, algo inédito. O texto vai dizer, os seus olhos se abriram. Algo inédito que nunca aconteceu. Seus olhos abriram. No verso 7 do capítulo 3. Observe que rapidamente aconteceu algo extraordinário. Rapidamente aconteceu algo que nunca tinha acontecido. Os olhos deles se abriram. E aquela inocência, pureza, que fazia com que eles convivessem naturalmente, sem nenhum problema, agora foi rompido por causa do pecado. Agora entrou o pecado na humanidade. O homem desobedeceu a ordem de Deus. A consequência foi a morte espiritual, o afastamento do homem de Deus. Quando eles comeram e seus olhos se abriram, eles perceberam que estavam nus. E eles saíram correndo, porque pela primeira vez sentiram vergonha. O pecado, ele traz vergonha. O pecado envergonha o homem. Pode observar que você se esforça para buscar a Deus, para ser crente. E você começa a orar, começa a jejuar, começa a evangelizar, começa a pregar, entra no grupo de louvor, entra no grupo de coreografia, entra no grupo de teatro, começa a buscar Deus, começa a ter intimidade, começa a ser usado por Deus. Essa distância aqui são vários anos de busca, de consagrações, de cada vez mais se aproximar de Deus e se distanciar do mundo. Mas no momento que você peca, rapidamente, você volta a estaca zero em segundos. O que você levou anos para construir com Deus, uma história. Por causa da tentação, por causa da sedução das palavras, é bonito e parece delicioso. Você cai nessa conversa e você volta à estaca zero. O pecado envergonha. O pecado traz vergonha. Pode observar que após o pecado, Adão e Eva teve vergonha um do outro. E ambos tiveram vergonha de Deus. Porque duas coisas aqui acontecem após o pecado. A primeira é o conflito do homem com Deus.
eles se tornam inimigos. O segundo problema é o conflito do ser humano com o seu próximo. Observe que ambos se esconderam um do outro por vergonha. Segunda coisa, se esconderam de Deus porque tiveram vergonha de Deus. O pecado envergonha. A proposta que o diabo apresenta para nós é uma proposta bonita. É uma proposta que vem embrulhada em um papel de presente atraente. Mas como Hernando Dias Lopes diz, toda proposta, toda tentação, no final do anzol tem morte. Nós precisamos olhar para Jesus e esquecer aquilo que para trás ficou. Que nós possamos nos apegar ao que diz a palavra de Deus, rejeitando qualquer palavra contrária. O caráter de Deus é perfeito. Deus é bom. É por isso que o salmista vai dizer: provai e vede que o Senhor é bom. O maior presente que Deus deu para nós é a sua presença. É Ele mesmo. Mas quando nós damos ouvido às palavras da serpente, nós deixamos de acreditar nas palavras de Deus. Que o Senhor te ajude, que o Senhor repreenda qualquer apelo, qualquer convite, qualquer tentação, qualquer coisa que esteja entrando na tua mente para tentar roubar você da presença de Deus. Entenda, a presença de Deus não é um lugar para que a gente vá no domingo à noite. A presença de Deus é um lugar para a gente habitar todos os dias. O salmista disse: vale mais um dia na casa do Senhor do que 1000 em outro qualquer lugar. Quando Deus ele vem para o jardim, que é o texto que nós lemos, e Adão e Eva ouvem que Deus está no jardim, eles se escondem. E Deus ele faz uma pergunta: aonde estás, Adão? E eu pergunto para você, será que Deus não sabia aonde Adão estava? Deus sabia, porque Ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Mas a pergunta de Deus para Adão tem um propósito, tem um motivo. A pergunta de Deus para Adão é: Adão, aonde você está é melhor do que a minha presença? A pergunta de Deus é: onde você está, Adão? Significa, o lugar que você está é melhor do que a minha presença? E eu pergunto para você nesse momento, o lugar aonde você está é melhor do que a presença de Deus? O lugar de pecado, a vergonha, é melhor do que estar com Deus livre da culpa? A Bíblia vai dizer que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O que você precisa é reconhecer que o lugar que você está não é bom. O lugar que você está é um lugar ruim porque é distante da presença de Deus. Nenhum ser humano foi criado para estar longe de Deus. Nós fomos criados com um vazio do tamanho de Deus. Eclesiastes vai dizer que Deus pôs a eternidade dentro de nós, da qual a gente só vai ser preenchido, só será completo quando Deus estiver em nós e nós estivermos nele. Se o lugar que você está, Deus não está com você, não é esse o lugar que Deus quer que você esteja. Você foi criado para estar na presença de Deus. O melhor lugar para se estar é diante da presença de Deus. Deus é um ser relacional. Deus nos criou para sermos seus amigos, mas o pecado fez essa separação. O pecado tirou o homem da presença de Deus. Como, Diego? Através da vergonha, através da rebelião. O homem se rebeliou contra Deus. O homem, ele quis ser igual a Deus. Lembra daquela música? Meu orgulho me tirou do jardim. Eu fiquei pensando, como assim? O orgulho tirou do jardim? Não foi o pecado? Mas veja, o que fez com que o homem saísse do jardim foi justamente o orgulho de querer ser igual a Deus. A rebelião do coração do homem fez com que o homem quisesse ser igual a Deus. Quando o homem quis ser igual a Deus, ele foi orgulhoso, ele foi rebelde, ele rejeitou aquele da qual tanto o amou. Por conta disso, o homem foi separado de Deus. Nós hoje
entendemos que quando nós nos orgulhamos, quando nós ficamos cheios de si, seja por causa da fama, seja por causa do dinheiro, seja por causa de cargo, seja por causa de qualquer coisa, nós somos semelhante a Satanás. Nós somos semelhante a Adão e a Eva, que quiseram ser igual a Deus. É por isso que precisamos entender que é o nosso orgulho que nos tira do jardim, mas é a humildade de Cristo que nos traz de volta para o jardim. Isso é, Jesus morreu na cruz do Calvário e a sua morte nos garante. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e esse sacrifício garante o nosso regresso para voltar para o jardim. Louvado seja o nome do Senhor. Que grande amor! Veja que coisa, o homem diz, eu não quero mais ser teu amigo, Deus. Eu não quero mais habitar no jardim. Peca. E Deus diz, eu te aceito de volta. Eu te amo. Guarda isso no teu coração. O teu pecado não é maior do que o amor de Deus. O amor de Deus é muito maior do que o teu pecado. Não importa o que você fez, não importa o que te levou a sair da igreja, a odiar os crentes, a duvidar da existência de Deus. Eu só digo uma coisa para você, Deus te ama, Jesus morreu na cruz do Calvário por você, e se você crer nisso e tomar posse, a presença dele vai estar aí bem pertinho de você. Sabe por quê? Porque quando nós convidamos, a presença dele vem. A gente pode até rejeitar, através das nossas atitudes, através de nossas escolhas, através da nossa vida. Mas se nós se arrependermos e convidarmos ele, ele se achega a nós. É por isso que a Bíblia vai dizer, chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Quando Deus diz, o lugar aonde você está é melhor do que a minha presença, a ficha cai, irmão. A ficha cai. Nenhum prazer desta terra, nada deste mundo substitui a presença de Deus. A presença de Deus é gloriosa. A presença de Deus é poderosa. Nada nesse mundo vai preencher o vazio da tua alma. Nada nesse mundo vai se encaixar no vazio que está dentro de você. Apenas Deus pode preencher esse vazio da tua alma. A segunda pergunta de Deus para Adão é, quem foi que te disse que estavas nu? Comesse do fruto da árvore que eu proibi? Deus já sabia que ele havia comido, juntamente com a sua mulher. Eles desobedeceram. O pecado entrou na humanidade. Mas Deus, quando olha para Adão e Eva, Deus não tinha plano B. Deus só tinha o plano A. Deus não tem plano B. Deus não desiste de você. Sabe por quê? Porque ele já sabia que você ia falhar. E o plano original dele é Cristo, é o sacrifício de Cristo. O plano perfeito de Deus nunca foi Adão e Eva serem impecáveis, viverem inocente eternamente. Não foi. Por que não? Porque Apocalipse vai dizer que o Cordeiro já havia morrido antes da fundação do mundo. Isso é, Deus sempre teve um plano. Então creia que Deus conhece o teu pior. Deus sabe quem você é, mas ainda assim, Ele te ama. Adão e Eva, quando se esconderam, se cobriram com folhas de figueira. Folhas de figueira não escondem a nudez. Folhas de figueira não protegem. Folhas de figueira são apenas desculpas. E eu quero te dizer uma coisa. As nossas desculpas não nos justificam diante de Deus. Folhas de figueiras são remendos. Folhas de figueira não servem para purificar pecado. Não esconde. Os olhos de Deus te enxergam aonde você está. É por isso que o texto bíblico vai dizer, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Para que haja salvação, para que haja perdão, é preciso que haja remissão de pecado. Deus vai lá, pega um animal, mata aquele animal, tira sua pele e cobre agora a nudez de Adão e Eva
Isso é graça. Adão e Eva mereciam a morte, mas em vez de Deus matar Adão e Eva por causa da desobediência, Deus mata um animal e tira agora a sua pele, derrama o seu sangue e coloca a pele em Adão e Eva, cobrindo a nudez daqueles dois. Quando nós reconhecemos que o lugar que nós estamos não é melhor do que a presença de Deus, nós queremos voltar para a presença de Deus. Quando nós entendemos que nós não deveríamos sair do jardim, há um desejo de voltar, há um sentimento de tristeza, porque o verdadeiro arrependimento, ele gera uma tristeza, e essa tristeza com Deus gera alegria. O remorso, ele não gera arrependimento. O remorso, nós apenas ficamos tristes no momento, mas depois cometemos novamente. O verdadeiro arrependimento é uma mudança radical. É entender que nada nesse mundo pode saciar o nosso anseio por Deus. Quando Deus ele mata ali aquele animal para cobrir a nudez de Adão e Eva, ele já está apontando para Cristo. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o justo morrendo pelos injustos. Aleluia! E isso é poderoso, porque Deus justifica os injustos por causa do sacrifício do justo. Agora a paz é novamente estabelecida entre o homem e Deus por meio do sacrifício de Jesus. Aquelas vestes que o próprio Deus preparou para Adão e Eva simboliza vestes de santidade, novas vestes, vestes do novo homem. Eu creio que Deus quer cobrir a tua nudez, que Deus quer cobrir a minha nudez. O pecado traz vergonha, o pecado envergonha. Mas quando nós nos arrependemos, não há vergonha alguma em se arrepender. Por que não, Diego? Porque no arrependimento sincero há transformação. Deus não remenda ninguém. Deus não faz conserto em ninguém. Deus muda. Deus transforma. Creia. Deus mudou, irmão, Saulo, o maior perseguidor de crente naquela época. Deus transformou o boi bravo em um missionário, em um servo dele. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Não há pessoa difícil, pessoa complicada que Deus não possa transformar. O sacrifício de Jesus nos traz vestes novas. O sangue do Cordeiro purifica de todo pecado. Quando Deus tira aquelas folhas de figueira, aqueles remendos, as desculpas esfarrapadas que nós damos para justificar o nosso pecado. Quem pecou? Ah, foi a mulher que tu me desse. Não, quem pecou foi a serpente que fez com que eu comesse do fruto. Não importa quem fez tu pecar. Não importa a circunstância. Não importa o que você fez. Se você está assistindo hoje essa palavra, é porque Deus te ama muito e Ele quer que você se arrependa, porque Ele está de braços abertos para te perdoar. Ele está de braços abertos para arrancar essas folhas de figueira, essas tuas desculpas, o teu pecado e colocar em você vestes novas, vestes reais, porque você é um príncipe, você é uma princesa, você é filho e filha de Deus. Adão e Eva experimentou da graça antes da graça. Adão e Eva experimentou da misericórdia de Deus. Eles mereciam a morte, mas Deus deu vida. Deus deu outra chance. Eu creio que Deus quer te dar outra chance nesse momento. Observe que Adão e Eva foram expulsos do jardim. A consequência dos erros deles chegou, porque uma hora a conta chega. Você pode pecar, viver uma vida dupla, você pode fazer o que quiser na sua vida, mas uma hora a conta vai chegar. O juízo de Deus chegará, sem dúvida, porque o texto vai dizer, certamente no dia que comer, morrerás. Há uma sentença, há um julgamento. Eu creio que Deus é misericordioso, mas Ele
permite que o nosso pecado traga uma consequência. Ele perdoa o nosso pecado. Mas a consequência do nosso pecado, nós temos que cumprir, nós temos que aceitar. Porque se você plantar banana, você vai colher banana. A Bíblia vai dizer, aquilo que o homem plantar, isso também semeará. Semear no Espírito, colheremos vida. Semear no pecado, colheremos morte. É muito pesado o fardo do pecado. É por isso que eu estou falando isso com você agora, para te alertar, para que você entenda que vida só existe em Jesus. Eles foram expulsos do jardim como consequência da desobediência a Deus. Talvez hoje você está sofrendo as consequências das suas escolhas erradas, dos pecados que você cometeu. Mas isso não quer dizer que Deus te abandonou, ou que Deus virou as costas para você. Deus continua te amando, mas por conta das tuas escolhas erradas, você está vivendo as consequências dos teus erros. Mas saiba de uma coisa, você merecia a morte. E Deus não te matou. Sabe por quê? Porque Ele te deu uma nova chance. Todo dia é uma nova oportunidade que Deus nos dá para recomeçar. Aproveite hoje para recomeçar. Aproveite hoje para reatar a sua amizade com Deus. Porque Deus não te abandonou. Deus não te odeia. Eu repito, o amor de Deus é maior do que o teu pecado. E assim como Ele não abandonou Adão e Eva, Ele deu uma nova oportunidade. Assim eu creio que Deus também te dará uma nova oportunidade. Muitos anos depois, nasceu um filho de Adão e Eva chamado Enos. E esse filho, ele trouxe de volta a presença de Deus, porque ele começou a invocar o nome do Senhor. Observe que Adão e Eva pecaram, Deus deu uma nova oportunidade. Nasceu Caim e Abel, Caim matou Abel. Agora, depois de muitos anos, Deus dá um novo filho, e esse filho se chama Enos. E a partir dele, novamente voltou-se a invocar o nome do Senhor. Eu creio que Deus quebrará toda maldição na tua vida. Assuma os seus erros, reconheça, peça perdão, volte-se para Deus, porque eu creio que Enos nascerá na tua vida. Um novo tempo, um tempo de avivamento, um tempo de quebrantamento, um tempo onde o nome do Senhor será novamente invocado e a presença de Deus voltará. Meu orgulho me tirou do jardim, mas a humildade de Jesus me levou novamente para o jardim. Se quisermos voltar para o jardim, precisamos aceitar o sacrifício de Jesus e abraçar Ele como nosso único e verdadeiro Salvador. O amor de Deus é tudo que nós precisamos. Você não precisa ser igual a Deus. Você não deve duvidar da palavra de Deus, porque o amor de Deus por você é muito grande. E a palavra de Deus, ela não contém erros. A palavra de Deus, ela é a verdade de Deus. E quando eu abro a Bíblia, ela vai dizer para mim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia vai dizer que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. A Bíblia vai dizer, provai e vede que o Senhor é bom. Eu creio que o tempo de Enos chegará na tua vida. O tempo de voltar a invocar o nome do Senhor. O tempo onde a presença gloriosa de Deus voltará para a tua vida e você experimentará um grande avivamento pessoal. E Deus vai te usar poderosamente em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Se esse vídeo falou com você, se o teu coração foi aquecido, você pode compartilhar com teus amigos. Comenta aqui embaixo, marca todos os teus amigos que precisam assistir esse vídeo urgentemente. Eles precisam entender que Deus é um Deus de novos recomeços. Nós erramos, não devemos errar, mas após errar, precisamos reconhecer o nosso erro, aceitar as consequências e voltar para Deus, clamar pela sua misericórdia em nome de Jesus. Que Deus te abençoe
em nome de Jesus.